Você com certeza já deve ter lido algum capítulo de Master Valkyrie e se perguntado como é que isso aconteceu, ou como que tal personagem fez aquilo, e não encontrou nenhuma resposta ou explicação para sua grande dúvida. Então, estamos aqui hoje para falar sobre 9 coisas sem explicação em Master Valkyrie. A primeira é algo que eu sei que a maioria de vocês, provavelmente, nem percebeu que aconteceu do nada, que é como que Buda ficou sabendo de Sigurd. Porque se vocês se lembrarem bem, lá no final da batalha de Qin Shi Huang vs Hades, na 7ª luta do Ragnarok, quando Buda fugiu da enfermaria, ainda todo lascado e machucado, para se encontrar com Sakata Kintoki lá naquele lugar bem separado, ele simplesmente mencionou o nome de Sigurd para o seu amigo, dizendo que essa pessoa era alguém que iria sacudir todo o Ragnarok e pedindo para que ele procurasse onde é que estava o Sigurd. Mas aí tem um pequeno detalhe, ele nunca falou como que ele sequer descobriu sobre o Sigurd ou como é que ele estava conectado com Ragnarok. E para melhorar mais ainda, mesmo sabendo quem era o Sigurd, o Buda nem mesmo podia fazer ideia de onde ele estava ou tinha muitas informações sobre ele atualmente antes mesmo da investigação de Sakata, porque tudo que ele falou, da forma que ele foi preso e tudo sobre o Tártaro foi depois de descobrir as coisas através de seu amigo. E de que ele é namorado da Brunhilde, provavelmente, não é algo assim tão difícil de se descobrir, já que até mesmo na própria mitologia eles eram um casal. Então aí ficaria a grande pergunta, como é que o Buda sabe o nome de Sigurd e como é que ele também sabe que ele tá assim tão interligado ao Ragnarok e principalmente ao próprio Odin? Porque existe uma chance de que o Buda, para poder explicar tudo isso, já estar pesquisando sobre a Brunhilde, sobre a razão do próximo Ragnarok bem antes de tudo isso acontecer. Porque, pelo menos eu, não vejo nenhum outro jeito dele sequer saber quem é Sigurd. Porque aparentemente, o Buda sempre sabe de tudo, mas ainda sem explicação e nem conta como foi que descobriu. E por falar nisso, a segunda coisa sem explicação oficial até hoje é o verdadeiro motivo do Ragnarok. Porque mesmo que nós façamos diversas teorias, falando que temos quase 99% de certeza que é o Sigurd que vai salvar todos, ou que precisam salvar o Sigurd e que esse é o motivo do Ragnarok, ou que tem algo a ver com a Brunhilde traindo os humanos, nada foi confirmado de verdade em nenhum momento do mangá. Porque até mesmo naquela hora, lá no capítulo 85, há muito tempo atrás, quando Loki mencionou que a Brunhilde estava fazendo tudo isso para salvar o seu namorado do Tártaro, a Brunhilde em si não confirmou nada em palavras ou em algum quadrinho. Ela nem sequer quis tocar nesse assunto que o Loki mencionou para ela. Tudo o que aconteceu naquele momento foi a protagonista ficar com uma expressão muito boa, onde ela ficou praticamente com aquela cara de que seu plano foi totalmente descoberto. Mas, como não tivemos nenhuma confirmação verbal da personagem ou algo parecido, podia muito bem ser uma expressão que significasse outra coisa ou porque mencionou o nome de seu ex-namorado. Porque nós só vamos saber realmente se esse é o motivo real do Ragnarok se a própria Brunhilde confessar isso, já que é só ela que pode saber o motivo dela mesma ter chamado Ragnarok. Porque eu não acho que ela deve ter contado para alguma pessoa aleatória como a sua irmã mais nova. Porque sem esse pequeno detalhe, nós não podemos saber de absolutamente nada. E tudo se torna somente uma grande e bem elaborada teoria que nós fizemos sobre a origem do Ragnarok, ou que nós temos para imaginar algo que pode ou não realmente ser verdade. E a terceira coisa é sobre como Nostradamus conseguiu quebrar a Bifrost, aquele portão enorme que divide todo o reino dos deuses e o Helheim, que somente os deuses chefes podem passar por lá. E ainda por cima, sem nenhuma arma divina, o próprio Nostradamus conseguiu fazer esse enorme feito. E essa pergunta até me faz lembrar sobre o Qin, dele ter derrotado um deus-demônio sem uma arma divina. Mas voltando ao assunto, o Nostradamus, desde que foi apresentado, é dado como uma carta coringa e um personagem que quebrou o tabu dos deuses, que foi destruir a Bifrost. E por conta disso, ele foi o primeiro humano a ser enviado para o Helheim. Mas que tipo de poder ele pode ter usado para destruir a Bifrost quase completamente? Sendo que ele não tinha nenhuma arma em mãos. Porque essa é a explicação que eu mais quero saber, principalmente sobre Nostradamus quando ele for lutar. Porque eu tenho quase certeza que isso foi graças a alguma habilidade que ele tem ou poderes psíquicos que conseguiu superar os limites humanos. Porque ele nem parece ter conseguido tocar naquele portão. Ele somente quebrou quase totalmente antes que eles impedissem Nostradamus de destruir tudo.
E ainda falando desse personagem incrível, a quarta coisa sem explicação é como que ele consegue sair facilmente e livremente do Helheim. Porque a Brunhilde, quando estava conversando com Nostradamus sobre a vez que ele vai lutar no Ragnarok, ela ameaçou enviá-lo de volta para o Helheim por ter quebrado um tabu dos deuses e, obviamente, está irritando ela muito. E ele acabou fingindo estar triste e ficar muito preocupado de ter que voltar para o Helheim. Mas a própria Brunhilde, pessoalmente, falou que ele só estava de drama, porque o Nostradamus poderia sair de lá facilmente, mesmo se ele tivesse que matar os próprios guardas do submundo. Então isso deixa ainda mais claro e com muito mais espaço para o Nostradamus ter um poder incrível para fazer isso de uma forma tão simples e fácil, como se qualquer humano pudesse. Ainda mais antes do próprio Ragnarok, porque eu tenho certeza que durante esse tempo, o Heimdall provavelmente ainda estava guardando a Bifrost junto com os outros guardas, já que eu não acho que uma pessoa seja o suficiente para guardar basicamente a tampa do submundo. Mas eu quero muito ver no mangá de verdade, quando chegar a vez dele, como que ele faz tudo isso sem nem precisar de ajuda alguma, sendo somente um profeta humano. E a quinta coisa sem explicação é a origem das armas divinas do Shumasa Valkyrie, já que Hefesto ter reforjado a arma Susanoo, pelo menos na minha opinião, não confirma nada assim com tanta certeza, já que para ele reforjar uma arma, ele precisa consequentemente já ter uma arma que exista de verdade para ser derretida e refeita da forma que Susanoo pedisse para eles. E o mais estranho dessa coisa sem explicação é que a arma divina Susanoo acabou nascendo da cauda de um monstro da mitologia japonesa que ele matou há muito tempo atrás. E esse monstro era o Yamata no Orochi. E a arma divina Apollo foi dita ter sido criada por ele mesmo. E as outras que foram mostradas até agora continuam sem nenhuma origem. Então, se eu fosse dar um pequeno chute para saber a origem delas, eu acho que deve existir diversas origens diferentes para cada arma diferente que os deuses usam. Algumas devem ser forjadas pelo Hefesto, criadas ou são realmente encontradas do nada, como a de Susanoo. Mas de verdade, já que somente essas armas divinas e as Olondes podem ferir os deuses, eu queria muito que o Shumatsu pelo menos desse uma explicação melhor e mais detalhada sobre as armas divinas e como que elas realmente funcionam, do que só colocar elas ali e falar que a única coisa que podem ferir os deuses sem ser eles mesmos, sendo que a própria batalha do Ragnarok é baseada em matar deuses e humanos. E a sexta coisa sem explicação é sobre como que os deuses primordiais são dados como lendas para os corvos do Odin e até mesmo para o Bel, como seres que não existem, sendo que a Gaia era uma deusa primordial. Porque lá na Gigantomáquia, quando a Gaia levou os gigantes, a raça mais poderosa de todas, para lutar contra os deuses gregos e destruir todo o Olimpo, eles já sabiam muito bem que a Gaia estava no comando. Não é à toa que toda essa história é contada pessoalmente para nós pelo Ares, como se fosse uma pequena entrevista que é mostrada no começo do capítulo. Então, para o Ares poder contar toda essa história detalhadamente pra gente, ele precisaria saber exatamente o que aconteceu e, consequentemente, saber também que a Gaia era uma deusa primordial, já que isso estava dito perfeitamente na história. Então, logicamente, todo o panteão grego já deveria saber que a Gaia também é uma deusa primordial. E, como consequência, os deuses primordiais não deveriam ser consideradas lendas, mas sim algo real que existiu e que se autodestruíram depois. Sem falar que não falou exatamente o que aconteceu com a Gaia. Mas se o panteão grego sabia sobre isso, eu realmente não vejo motivo algum para o Bel também não saber sobre isso, já que ele era bem próximo do Hades, que era praticamente o ponto-chave dessa história. Então eu não acho que faz tanto sentido assim eles serem consideradas lendas, sendo que já existiram em algum momento. E a sétima coisa sem explicação é o Satanás, porque na minha opinião ele é um dos seres mais misteriosos e também suspeitos de todo o Shumatsu. Toda a informação que nós temos sobre ele é que ele meio que possui o corpo do Bel por dentro, como se fosse algum tipo de maldição. E quando o Bel ama algo ao máximo, o Satanás toma conta do corpo dele e mata a pessoa que ele ama. E aparentemente ele faz isso sem motivo algum e é só para realmente ficar se divertindo com o corpo do Bel. E ele nem sequer foi usado para nada além do próprio flashback do Bel e dar mais emoção e significado para esse flashback. Mas até hoje, não sabemos o que realmente é o ser Satanás, tipo de que classe ele é ou que tipo de pessoa ele é. Se ele poderia ser um ser divino, assim como a serpente de Adão e Eva, ou se é simplesmente um demônio que vive no Helheim
e decidiu viver no corpo do Bill e amaldiçoá-lo. Ou até mesmo, ele pode acabar sendo um deus primordial, já que essa é a mais recente teoria do fandom, e que pode acabar indicando isso, como se ele fosse um deus primordial que possuía o corpo do Bill para evitar se autodestruir como aconteceu com os outros deuses. Mas eu queria muito ver um pouco mais sobre esse ser misterioso que até hoje não vimos quase nada sobre, e que pode muito bem acabar se tornando uma parte meio importante para a lore de Shumatsu, se ele realmente for um deus primordial. E a oitava coisa sem explicação é como que o Bill conseguiu pegar os restos do Rajun do submundo antes do Hades ser o rei do submundo. Porque eu me lembro muito bem que o Hades disse que o Rajun destruiu metade do submundo antes de morrer, e tudo isso aconteceu antes mesmo do próprio Hades se tornar o rei do submundo. E ele só sabia sobre o Rajun porque lá embaixo ele era uma lenda no Helheim, como se fosse algo muito importante, e por ser uma lenda, com certeza os monstros que vivem lá embaixo deviam falar e fofocar sobre ele. Mas então, se tudo isso aconteceu antes do Hades ser o rei do submundo, como foi que o Bill pegou os restos do Rajun, sendo que era pro Bill se tornar o Bill que a gente conhece, um grande cientista, muito inteligente? Ele teve que conhecer os três anjos, a Lilith e depois o Hades, que na época já era o rei do submundo. E a prova disso é que o Hades já vivia num castelo e era conhecido pelo seu grande título. Então como que o Bill que conhecemos hoje pegou os restos do Rajun que existia numa época em que o Hades nem sequer era um rei? Com certeza um mistério que eu duvido que teremos explicação algum dia. E a nona e última coisa que não tem explicação em Shumatsu é como que a Brunhilde até hoje sabe qual deus vai lutar na próxima rodada do Ragnarok em certas partidas, não em todas. Ainda mais quando ela descobre através daquelas mensagens estranhas que ela recebe no celular. Porque pelo que sabemos, ela só descobre qual é o próximo deus que vai lutar no Ragnarok quando ele mesmo fala isso pra ela, como aconteceu com Hércules anunciando, ou quando uma daquelas mensagens muito estranhas chega no celular dela. Que até hoje eu acredito que deve ser o Hermes informando isso pra ela. Porque agora, a teoria dos deuses estarem dando vantagem pra eles, pra mim se tornou meio vaga. Já que quando Hermes descobriu que o Kita iria lutar e contou pro Susanoo, o próprio Ares achou que isso era roubar no meio do torneio. E eu também não acho que os deuses, com a vontade que eles têm de vencer hoje em dia, principalmente os Zeus, que é o líder de tudo, dariam assim tanta vantagem para os humanos, ainda mais depois de tantas perdas significativas para eles, como Poseidon, Hades e Hércules. E essas foram as 9 coisas sem explicação em Shumatsu Valkyrie. E se você acha que de alguma forma uma dessas coisas tem explicação e eu acabei me enganando, me conta lá no server do Discord, não nos comentários, que eu vou deixar o link bem aqui embaixo na descrição para você participar da nossa comunidade, e já também se inscreve no canal para mais vídeos extras de Shumatsu Valkyrie e listas maravilhosas como essa. E por último, um momento especial para todos os membros do nosso canal: o historiador Jonathan Rock, Ian Tales, Charlie Zero, Vianney Lutirra, Felipe Silva, Yuri Pérez Ponti, Brendo Medeiros, Glitch TV e Matheus.